Sim, eu sou homem cis, branco, hétero e eu quero falar sobre privilégio. E aí, YouTube, beleza? Eu vou trazer para esse vídeo uma discussão que eu tive lá no ano passado, durante as eleições, sobre privilégio. Eu estava conversando com um amigo meu e ele, branco como eu, falou que não se sentia privilegiado na nossa sociedade. Eu, na época, não quis discutir com ele, até porque Facebook, né? Não dá pra gente ficar alimentando muito esse tipo de coisa, ainda mais naquela época, todo mundo polarizado, todo mundo exaltado, todo mundo radical. Então o que eu fiz? Eu levei para a sala de aula e debati esse tema com os meus alunos, para tentar mostrar para eles como o privilégio é uma coisa sutil, mas sempre presente na nossa vida. E eu sei que algumas pessoas vão falar sobre lugar de fala, sobre não pertencimento, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Hoje eu vou falar só sobre privilégio. E na verdade eu vou partir de dois pontos diferentes para chegar na mesma conclusão. O primeiro ponto é um meme que eu vi circular no passado, no meio do ano mais ou menos, que era sobre 2 pesos e 2 medidas em como a sociedade vê as pessoas. O meme era mais ou menos assim, tinha um negro dizendo que tem orgulho de ser negro é aceito pela sociedade. Um branco que tem orgulho de ser branco é chamado de racista. Uma mulher que defende o feminismo, o pessoal bate palma, é super aceito, super festejado. Enquanto um homem que critica o feminismo é chamado de machista, de macho escroto, essas coisas todas. O dia do orgulho gay é socialmente aceito, celebrado, as pessoas curtem tudo numa boa, enquanto o dia do orgulho hétero é atacado pela sociedade e principalmente pela esquerda. Se você para para analisar num primeiro momento, parece que faz muito sentido, né? A nossa sociedade aplica 2 pesos para 2 medidas diferentes. Se pode um, deveria poder para o outro também, certo? Errado. Eu poderia fazer uma analogia mais simples usando torcidas de futebol, mas como eu quero ser breve nesse vídeo, eu vou direto ao ponto e falar de nazismo. Sim, pode evocar Lady Godwin que tá tudo certo. Imagina o seguinte, você está em Berlim, no meio da Segunda Guerra Mundial, com uma camisa com uma suástica. Você chega lá no meio da praça e grita, eu tenho orgulho de ser nazista. O que ia acontecer com você? Nada, né? Muito provavelmente, algumas pessoas bateriam palma para você. Muito provavelmente, algumas pessoas até se juntariam a você. Não é mesmo? Agora, imagina se você fosse um judeu, na mesma época, na mesma praça, e gritasse, eu tenho orgulho de ser judeu. Será que você terminaria a sua frase? Eu acho que não, né? O que eu quero dizer com isso? É muito fácil para quem já segue o padrão, para quem já faz parte do grupo dominante, dizer que tem orgulho daquilo que defende, porque isso não vai te custar nada, não vai te trazer nenhum malefício, nenhum ônus. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Difícil mesmo, digno de orgulho, é quando você vê o erro do status quo, o erro do padrão, e você luta contra isso. E você se declara contra tudo isso que está aí. Desculpa a paráfrase. Um branco não tem motivo nenhum para ter orgulho de ser branco, já que ele não sofre com isso. O orgulho de um homem hétero não tem peso nenhum na sociedade, já que ele faz parte do padrão, da norma. Ele não sofre em nada com isso. O mesmo a gente pode dizer de uma mulher branca, que ela pode sofrer por ser mulher, mas vai sofrer menos do que uma mulher negra. E vejam, eu não estou querendo fazer aqui uma escala de minorias, eu estou querendo apontar os erros, as falhas, os defeitos da nossa sociedade. E antes que você venha com essa história de que chamar mulher e negro de minoria é errado, já que eles são a maior parte da população brasileira, minoria não tem a ver com número, tem a ver com dominância. Eu falei sobre isso com os meus alunos em sala de aula, dando exemplo da própria cidade onde eu vivo e trabalho, que é uma cidade com uma população predominantemente descendente de negros e que desde a sua emancipação, há quase 30 anos, nunca teve um prefeito negro. Mas ok, agora você pode falar, a gente já sabe disso tudo, o que você traz de novo para essa discussão? Por que você, um homem cis, hétero, branco, está querendo falar sobre isso? Justamente porque eu conheço o outro lado. Eu sou o outro lado. Em teoria, eu mando na sociedade. Por mais que eu venha de uma família humilde e que trabalhe desde os 14 anos para ajudar minha mãe nas contas de casa, a verdade é que eu, mesmo assim, ainda sou um privilegiado. E agora eu vou te explicar o porquê. Eu vivi a minha adolescência inteira no Rio de Janeiro.
Morador de subúrbio, ia pra praia no fim de semana, pegava ônibus lotado, assim como todo mundo. Eu morava na Penha, para quem conhece o Rio. E ali, pra gente ir pra praia de Copacabana, a gente tinha basicamente 2 ônibus, o 484 e o 485. E eles, no fim de semana, no alto verão, saíam lotados em direção à praia. E era certo que 1 a cada 2 ônibus, ou até mais, fossem parados para revista policial. Eu passei por essa situação, sem brincadeira, mais de 10 vezes. Eu não consigo nem contar quantas vezes isso aconteceu. E sabe o que é mais curioso e triste disso que eu estou contando? Eu nunca fui revistado. Vejam, os policiais entravam no ônibus, mandavam descer uma galera e eu nunca desci do ônibus. Eu nunca fui revistado. Eu estava de chinelo, eu estava de bermuda, eu estava de camiseta, eu estava de óculos escuro barato, como todos os outros. E mesmo assim, eu nunca fui revistado. Sabe quem era revistado? Quem era posto para fora do ônibus? Você já entendeu, né? Os negros. Sempre os negros. Então, eu vendo isso, eu tenho que reconhecer que eu sou privilegiado. Eu era pobre igual, vinha do mesmo lugar, ia para o mesmo lugar, incomodar os ricos e nunca acontecia nada comigo. Eu chegava na praia de boa. Isso não é suficiente para você? Beleza. Eu nunca tive medo de estar andando na rua de mão dada com a minha namorada e levar uma lampadada na cabeça e ser agredido e ser xingado. Por quê? Porque eu sou homem e estava com uma mulher. E isso aparentemente é o certo para a sociedade, definido por Deus ou sei lá o quê. E para não dizer que eu estou falando só da boca para fora, eu já presenciei isso acontecer com amigos meus, inclusive. Não deles apanharem, mas deles serem xingados, de ouvir piadinhas, até de pedir para ir embora de locais. Se eu sou um cara que viveu a vida inteira pulando de namoro em namoro e isso nunca aconteceu comigo, eu sou sim um privilegiado. E isso ainda não é suficiente para você? Calma que ainda tem mais. Eu podia e posso tranquilamente sair sexta, sábado e domingo, ficar com uma mulher diferente em cada dia, trazer para minha casa, até mais de uma se for o caso, e ninguém nunca vai me julgar, nunca vai me criticar. Pelo contrário, eu vou ser visto como o bonzão, o garanhão e tudo mais. Agora, vai uma mulher fazer isso, é de puta e vagabunda pra baixo, até a família vai criticar. Você vai me dizer que eu não posso me considerar um sortudo por não passar por nada disso? Que eu não posso chamar isso de privilégio? Então, no fim das contas, é isso. Eu posso até não ter lugar de fala, mas eu tenho empatia, eu observo e eu sou humano. E eu não vou cair nem naquele clichê de dizer que eu não faço com os outros aquilo que eu não quero que façam comigo. Eu simplesmente não quero que façam com os outros. Não devia ser tão difícil assim de entender. Agora, se você, assim como eu, é homem cis, branco, hétero e não conseguiu entender o que eu quis dizer, eu te peço, assiste de novo, com calma, para e pensa. Tenta reconhecer o seu privilégio. Eu não estou falando que é culpa sua, assim como não é culpa minha. A gente não escolheu nascer assim. Mas é inegável que socialmente a gente deu sorte. E não custa nada ser um pouquinho solidário com aquelas pessoas que sofrem o que a gente, felizmente, não sofre. Mas, se você não é como eu só tenho uma coisa para falar. Desculpa.